Olá, eu espero que você esteja bem, todos vocês estejam bem. Nós inicialmente teríamos a escola dominical presencial hoje aqui na igreja, mas infelizmente por falta de quórum não teremos. Com isso, nós entendemos que permaneceremos com apenas o culto presencial das 19 horas aos domingos. Estudo de quinta-feira, devocionais durante a semana pela manhã e escola bíblica dominical, a partir de hoje, voltam a videoaulas, tá bom? Aulas gravadas. Bom, hoje é a aula 12 do Apocalipse, eu não vou ficar aqui me estendendo muito porque tem bastante conteúdo. É uma aula muito importante, eu gostaria muito de poder ter dado ela presencial para sanar as dúvidas. Se você tiver dúvidas nessa aula, me chame no privado, no particular, a gente conversa, tá bom? Se você perdeu as aulas anteriores, você pode ficar meio perdido hoje, nessa aula 12. Especialmente a aula número 1. A aula número 1, a primeira aula, ela mostra 4 formas de se olhar o Apocalipse na sua interpretação, compreensão, e eu indico qual das formas eu vou utilizar ao longo do estudo. Então, vamos lá. Aqui o quadro que nós já estamos bem familiarizados, né? Os capítulos e os blocos divididos, né? Nós já estudamos aqui o início, né? O primeiro bloco, pulamos as 7 cartas às 7 igrejas, por ser um texto bastante conhecido, muito pregado e não tão complexo de ser compreendido, deixamos para depois. Pulamos aqui para o terceiro bloco, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11, e entramos então na semana passada no capítulo 12 a 20, que é o quarto bloco do livro do Apocalipse, o julgamento do mal, né? Hoje, especificamente, a gente comentando o texto parte a parte, pedaço por pedaço, às vezes um verso, às vezes mais de um verso juntos, que tem um sentido, começo, meio e fim, coerência e coesão, a gente vai em Apocalipse 13, do 1 ao 18. E aí nós temos a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que são duas bestas, né? O texto apresenta duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Muito bem. Vamos então aos versos 1 e 2. Versos 1 e 2. João vê, é a descrição da besta que recebe o poder do dragão. Então João vê uma besta que sobe do mar. Tá? Na Bíblia, Gênesis 1, verso 2, o mar é símbolo do caos, anterior à criação de Deus. Então, no princípio, né, tudo era caos. Depois Deus vem e organiza, e do caos ele faz cosmos. Tá? Por isso que nós temos essas duas palavras aí na compreensão. Caos, Deus vem, organiza e transforma em cosmos. Tá? O que vem do fundo do mar representa as forças contrárias à vida, contrárias ao projeto de Deus. Muito bem. A besta representa o Império Romano, tá certo? Então aqui, de maneira simbólica, a besta vem simbolizando aí o império, representando o Império Romano, né? Então, importante que a gente tenha isso em mente, porque é a tônica lá da aula número 1, né? A tônica de que o Apocalipse foi escrito inicialmente para as primeiras comunidades, as comunidades ali do primeiro século, do início de tudo, tá? Muito bem. Como o dragão, a besta tem 10 chifres e 7 cabeças, então é meio feia a visão, né? 10 chifres e 7 cabeças. É daqui, por exemplo, uma curiosidade que vem a nossa expressão bicho de 7 cabeças, tá? Bicho de 7 cabeças. Muito bem, 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 17:3 vai trazer o quê? O mesmo número de chifres e cabeças aparece na visão da grande prostituta. Apocalipse 17:3, lá tem a visão da grande prostituta, que é o mesmo número de chifres e cabeças. A besta tem 10 diademas sobre os 10 chifres. Chifre e diadema simbolizam poder. As cabeças indicam os imperadores que se sucedem, Apocalipse 17, do 9 a 11. A besta tem aspecto de pantera, urso e leão. É bicho devorador insaciável. Tá? Então, pantera, urso, leão. Bichos devoradores insaciáveis, né? Muito bem. A esta besta, o dragão dá todo o poder, tá?
Essa maneira de apresentar o império sob a figura de uma fera violenta vem do profeta Daniel. Olha só o Antigo Testamento de novo sendo resgatado, que apresentava os 4 impérios dos Medos, dos Babilônios, dos Persas e dos Gregos sob a figura de 4 animais terríveis. Isso a gente encontra lá em Daniel 7, de 2 a 8. Então, gente, aqui de novo o Apocalipse está fazendo um resgate do Antigo Testamento, né? Do livro do profeta Daniel. São reinos animalescos que desumanizam a vida. João acrescenta um 5º reino. Qual deles? O romano, simbolizado nas 2 bestas, tá? Mudam as bestas ao longo da história, mas o dragão, o Leviatã, o diabo, o poder do mal é sempre o mesmo. É uma questão cíclica, muda o tempo, muda a era, muda a época, mas sempre temos aí um reino de bestas selvagens, não é? Desumanizando vidas, atacando pessoas. Ao longo da história isso vai mudando. Daniel apresenta 4 reinos ali, agora vem João e apresenta o Império Romano. A gente vai então para os versos 3 e 4. Divinização da besta, caricatura do cordeiro. Divinização da besta, fazendo uma caricatura do cordeiro. Jesus, o cordeiro, tinha uma ferida de morte e estava vivo. Apocalipse 5, 6. Da mesma forma, a besta tem uma ferida de morte em uma das 7 cabeças, mas a ferida foi curada. Mata-se um imperador, mas logo vem outro no lugar dele. O sistema se reproduz. Depois da morte de Nero por suicídio em junho do ano 68, né? Ano 68, estamos em 2020, e as várias tentativas de golpe de Estado de 68 e 69, o que nós tivemos? Surgiu então a lenda: Nero vai voltar. Nero vai voltar. Isso era uma lenda de que Nero voltaria. Ele se suicida em 68, em junho de 68. E entre 68 e 69 nós tivemos aí muitas tentativas de golpe de Estado, mas surge aí nesse período a lenda de que Nero vai voltar, tá? Na época de Domiciano, o povo dizia: ele é Nero que voltou a viver. Então o povo olhava para o imperador Domiciano e dizia que ele era o Nero que voltou a viver. Né? A propaganda do império fazia o povo acreditar que o imperador era um deus. Né? Então o imperador romano era apresentado e venerado como um deus. Essa era a propaganda que o império fazia. Criou-se assim um coro universal de admiração. Quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Tá? Aí nós vamos para o verso 5 a 8. Eu estou indo assim mais rápido porque vídeo depois fica cansativo, muito longo. O efeito das ações da besta sobre a humanidade. Bom, acentua-se aqui a insolência do poder do império que profere insultos e blasfêmias contra Deus. Contra o nome de Deus, contra a tenda e contra os que habitam no céu. Tá? A tenda simboliza o povo de Deus. Os que habitam no céu são os que foram martirizados e agora estão no céu. A besta, meus irmãos, a besta recebe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, tá? Olha Daniel 7, de 21 a 25 aqui de novo. Essa frase evoca a profecia de Daniel, que diz que os santos representam o povo de Deus e que eles serão perseguidos e vencidos. Daniel 7, de 21 a 25. Olha outro texto de Daniel aqui. Mas a mesma profecia também diz que quando isso acontecer, então Deus vai intervir e o perseguidor será derrotado e o reino será dado aos santos. Aí vai seguindo lá, ó, que foi até o 25, Daniel 7, do 26 ao 27. Tá? Assim, na própria descrição da perseguição já está embutido o anúncio da futura vitória do povo de Deus. Ou seja, Deus não abandona o seu povo, né? As comunidades, os santos, não têm para onde fugir, pois o império estendeu seu domínio sobre toda a terra, povo, língua e nação. Olha a situação que viviam as primeiras comunidades cristãs, lá no primeiro século. Todos os habitantes da terra adoram a besta como um deus, mas esse poder é frágil, tem tempo limitado, dura apenas 42 meses, 3 anos e meio, metade de 7. Nós já estudamos isso nos vídeos anteriores, nas videoaulas. Quem controla o tempo e o destino da humanidade não é a besta,
não é o imperador, não é o império, é Deus. Tá? Deus permite esse metade de 7, né? Esse 42 aí, enfim. Os membros das comunidades são os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os salvos, né, que estão com o nome escrito no livro da vida. Eles são os únicos que, no meio daquela exaltação generalizada do mundo inteiro a favor da besta e do dragão, não adoram a besta e não abaixam a cabeça diante do poder mundial. São os únicos que têm coragem de discordar da ideologia dominante e de viver na contramão do império. Aqui, novamente, João evoca Daniel, olha lá, Daniel 12, 1 a 3, onde diz que os escritos no livro da vida, nada de mal, aos escritos no livro da vida, nada de mal vai acontecer. Então, os salvos, né, os que estão escritos no livro da vida, são aqueles que têm coragem de discordar da ideologia dominante e de viver na contramão do império. E a estes mal nenhum vai acontecer. Vamos aos versos 9 e 10, mensagem de esperança para as comunidades. Então, tanto a mensagem ruim vem uma mensagem de esperança. João abre um parênteses e descreve a raiz da resistência e da fé dos santos. Apocalipse 13, 9 e 10. Vamos ler. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, interessante que frase misteriosa que recebe várias interpretações. Esse texto que eu coloquei aqui. Por exemplo, vamos lá. Uns explicam o que Deus decidiu fazer, ninguém, nem mesmo o Império Romano, é capaz de impedir. O plano de Deus se realizará. Alguns explicam assim. Outros já dizem, a perseguição já estava prevista. Deus sabe o que vai acontecer. Os perseguidores do povo vão ter o seu merecido castigo, prisão ou morte pela espada. Outros ainda dizem, os cristãos sabiam que apresentar-se ao batismo significava estar destinado à prisão e à espada. Mas os irmãos das comunidades não tinham medo de ser serem presos e de doar a vida, pois sabiam que a luta é vitoriosa. Então, 3 formas de compreender aqui os versos 9 e 10 de Apocalipse 13. Vamos então ao verso 11, que fala sobre a segunda besta, essa sobe da terra. Então, teve uma besta que subiu do mar, nós já vimos sobre ela, agora vamos ver a segunda besta, que sobe da terra. A besta que sobe da terra tem a aparência de um cordeiro, mas sua voz é de dragão. João evoca as palavras de Jesus, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês disfarçados de cordeiros, mas por dentro são lobos, Mateus 7,15. Essa segunda besta sobe da terra, trata-se de pessoas do próprio povo que se unem aos opressores para poder explorar o povo em benefício próprio. Eles se apresentam como gente boa, como cordeiros, mas quem tiver discernimento perceberá que são lobos em pele de cordeiro. Tá? Perigo. Dizendo que tem aparência de cordeiro, é possível que João quisesse aludir também às pessoas que dentro das comunidades, usando o nome de Jesus, o cordeiro, se faziam porta-vozes da ideologia do império. Olha só, pessoas infiltradas nas primeiras comunidades, infiltradas nas igrejas lá do primeiro século, que proliferavam a ideologia do Império Romano, a ideologia do mal. Por exemplo, tem vários, Balaão, Apocalipse 2, 6 e 15, Jezabel, Apocalipse 2, 20, os Nicolaitas de Apocalipse 2, 6, 15, os falsos apóstolos, Apocalipse 2, 2, os falsos mestres de Tito 1, 10 e 12, ou aqueles que faziam se passar por Messias, Mateus 24, 23 e 24. Todos esses são exemplos de pessoas que são porta-vozes do mal e estão muitas vezes infiltrados nas igrejas, infiltrados nas comunidades. A gente precisa ficar atento nisso. Não é porque tem rostinho bonitinho, levanta a mãozinha e chora na hora do louvor que quer dizer que é de Deus. Quem conhece o interior é o Senhor. Precisamos ficar atentos e pedir ao Senhor discernimento em relação a essas pessoas. Não é porque é pastor, pastora, líder religioso e está lá na televisão, está na mídia, está na internet. Hoje em dia a internet você assiste pregação 24 horas se você quiser. Cuidado. Não é cuidado. Pode ser lobo em pele de cordeiro. Precisamos pedir discernimento ao Senhor. Tá? Versos 12 e 13, as maravilhas operadas pela segunda besta. Opa, tem maravilhas aí, hein? A autoridade dessa segunda besta não vem dela mesma, vem de cima, da primeira besta. Então é a besta, alguns dizem que é a besta e a bestinha.
Vem do império. O esforço da segunda besta consiste em fazer com que a terra e todos os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o império. A besta aqui simbolizava ou significava o império. Significa que ela favorece e promove o culto imperial, exerce uma função sacerdotal. Então a bestinha, essa segunda besta, que é inferior à primeira besta, ela está debaixo do império, que é a primeira besta, e ela exerce uma função sacerdotal e promove o culto imperial. Tá? Exerce também uma função profética, pois chega a imitar o profeta Elias, fazendo descer fogo do céu. Ela imita o profeta Elias. Elias era esperado para preparar a vinda do reino de Deus. Malaquias 3, 23 a 24. É como se quisesse dizer ao povo, abre aspas, é através da ação da besta que o Império Romano realiza o plano de Deus. Como se o Império Romano fosse aquele que realiza o plano de Deus. Tá? Então essa segunda besta, a bestinha, ela vem aí para enganar o povo de Deus. É a mesma história que se repete até hoje. O general Pinochet dizia o seguinte, eu sou como Moisés, porque libertei o povo chileno do comunismo. Nós sabemos quem foi o general Pinochet no Chile. Né? Quem conhece a história, lembra aqui do Chiquinho, que gosta muito de história, Pinochet aniquilou muita gente aí, né? Versos 14 e 15, o resultado da propaganda do império. O mundo inteiro adora a besta. Olha só, graças às maravilhas que realiza, essa segunda besta seduz os moradores da terra e os leva a adorar a besta principal, que é a bestona, né? A grande besta que veio do mar, que é o império. Tá? As maravilhas são as grandes obras de impacto, inauguração do Coliseu no governo de Domiciano, realização de grandes jogos e festas, a política do pão e circo, e etc. Desde aquela época já tem essa enganação com o povo se deixa enganar muito facilmente. Né? A política do pão e circo realmente acontece até hoje. Né? Deste modo, a segunda besta incita os habitantes da terra a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida à espada, mas voltou à vida. Tá bom? Em vários lugares da Ásia Menor, arqueólogos encontraram estátuas imensas do imperador Domiciano. Olha aí, resultado dessa atuação da bestinha. A influência da segunda besta chegava a ponto de fazer morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A segunda besta representa as pessoas que usam seus dons e sua autoridade não para servir e libertar, mas para favorecer e legitimar o poder opressor. Hoje, quem faz o papel da segunda besta? Quem será? Pergunta que eu deixo para vocês, depois a gente pode dialogar no particular, por isso que a aula presencial ia ser legal hoje. Versos 16 e 17, o controle total do povo pelo poder econômico. Pelo poder econômico. Vou arrumar aqui, porque... agora sim. A segunda besta controla todos os habitantes do império, através da economia, tá? A marca da besta na mão direita ou na fronte de todos é uma caricatura da lei de Deus, que deve estar atada na mão e na fronte, como um sinal permanente de pertença a Deus. Eu vou abrir esse texto aí, porque às vezes a gente fica com essa neurose evangelical de que vão colocar uma marca na mão, uma marca na testa, na fronte. Deuteronômio 6, verso 8. Também deve amarrá-las com um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. O que está falando aqui? Está falando da palavra, tá? Está falando da palavra. Então, essa informação do Apocalipse de marca na mão direita, na fronte, todo mundo pensa que vai colocar um 666, um chip embutido. Na verdade, era uma caricatura da própria lei de Deus, lá de Deuteronômio 6:8, onde diz que a palavra tinha que estar na mão e na testa, na fronte, entre os olhos. Então, a gente precisa conhecer Bíblia para não ficar sendo pego por bobagens, tá bom, gente?
A pertença ao império escravizava as pessoas através do uso da moeda. Era obrigado a concordar e pertencer ao império, tá? A pessoa era obrigada a concordar e pertencer ao império, senão ela perdia a questão econômica, ela perdia dinheiro, ela perdia sustento. Quem não concordava com o império não podia comprar nem vender coisa alguma, não conseguia comida e morria de fome. Simples assim. Simples assim. Concorda ou concorda? Era difícil a vida das comunidades que não concordavam com a política do Império Romano. Quem não concordava com o culto imperial vivia realmente na contramão da sociedade. Tá? Então, não concordar com a grande besta, que era o Império Romano, significava praticamente morrer de fome. Não podia comprar nem vender nada. Certo? Pois bem, verso 18. O número da besta é número de gente. Agora a gente entra num campo mais de curiosidades mesmo, né? Muita gente aí com dúvida nessa questão do número. Bom, há duas afirmações importantes no verso 18. Primeiro, vamos lá. A besta trata-se de um animal besta cuja identidade ou número não é de animal, mas sim de gente. É gente, pessoa humana, que se comporta como animal. Essa é a primeira informação. B, esta pessoa tem o número 666, tá? Geralmente, a preocupação em descobrir logo o significado do número 666 faz com que não se dê atenção suficiente à primeira afirmação, de que é pessoa humana que se comporta como animal, tá? Muito bem. João está dizendo que uma pessoa humana, no caso o imperador de Roma, adorado e venerado no mundo inteiro como um deus, na realidade não passava de um animal que desumanizava a vida dos povos, tá? Sinal de muita coragem por parte de João, né? Lógico, podia ser perseguido. Ele está imitando Daniel, que na época da perseguição do Império Helenista, representado por um quarto animal terrível, espantoso e extremamente forte, o Império Helenista, dizia que num dos chifres deste animal, a saber, o rei Antíoco IV, havia olhos como olhos humanos. Então está lá em Daniel 7, 7 e 8. Então, João está fazendo um resgate, né? Imitando Daniel, né? O que eu falei aqui? Rei Antíoco IV. Por que quarto? Isso aqui é um algarismo romano. Nós sabemos que essas letras têm significado de número. Se fosse só um V, seria 5, não é? Tá bem, guarda essa informação. A gente vai usar ela agora. 666. O que significa? Meu Deus, 666. Meu Deus. O que significa esse 666, né? Tem gente que acha que é um número que vai ser pregado aqui. Calma, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos tentar entender? Como eu disse, o Apocalipse tem 4 formas de ser interpretado, compreendido. Eu estou utilizando a tônica que, ao meu ver, do ponto de vista bíblico e teológico, faz muito sentido para compreender o livro. Então, assista a aula número 1 para você ver sobre essas formas. E aqui eu adoto como teólogo e pastor, tá? 666, o que significa? Vamos entender? Vamos lá. Lembra que eu falei Antíoco IV, que tinha um I e um V, que significa 4. Se fosse só o V, significaria 5. Então tem valor. Nossas letras C, D, I, L, M, V ou U e X tinham um valor numérico, certo? São os algarismos romanos. Muito bem. Por exemplo, a palavra XI maiúsculo, você pode ler X, você também pode somar o valor numérico de cada letra, que dá 11. 10, X mais 1, 11. Tá? Tudo bem, todo mundo sabe isso. Um outro exemplo, a palavra dilúvio. D, 500, I1, L50, U5, V5, I1, O0. Tá? Assim, somando tudo, o número da palavra dilúvio é 562. Pode somar 562, né? 550, 561 e 2. Tá. A expressão idolochucro, I vale 1, D 500,
O0, L50, O0, X10, U5, C100, R não vale nada, e O igual a 0. Ídolo chucro. Como diz o Apocalipse, quem tem inteligência é capaz de calcular o número do ídolo chucro. Está escrito lá no texto que nós lemos. O número é 666. Ídolo chucro, 666. Tá? De onde veio ídolo chucro? É o texto original. Ídolo chucro. Né? Da mesma maneira, as letras hebraicas tinham cada uma um valor numérico. Se você usar letras hebraicas para escrever César Nero, e somar o valor numérico de cada uma das letras, você obterá também o número 666. Ídolo chucro, do algarismo romano, ou César Nero, das letras hebraicas, somando o valor de cada letra, tem 666. Trata-se de um número raro que ocorre só 2 vezes na Bíblia. Em Apocalipse 13:18, texto já lido, e em 1 Reis 10:14. Vamos lá, primeiro Apocalipse, esse eu vou ler aqui com vocês, muito importante. Apocalipse 13, apesar de a gente já ter visto, né? 13:18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, inteligência, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Quem tem inteligência que calcule. Calculamos. E primeiro livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Cada ano acrescentava como imposto de Israel 666 talentos de ouro, equivalente a 23 toneladas. São as duas alusões que nós temos ao 666. Né? 23 toneladas, que significavam, era equivalente a 666 talentos de ouro. Ao dizer que o número do imperador romano é 666, João quer evocar a péssima atuação de Salomão, que se enriquecia às custas dos camponeses pobres do interior da Palestina. Pergunta, hoje quem é a besta? Se a besta simboliza, é um conceito, é um símbolo, né? Quem é a besta? Cada época tem sua besta. Né? Salomão foi uma besta. Né? E aí João vem e traz à tona esse texto de primeiro livro dos Reis 10:14. Então, meus irmãos, 666, não é que vai por 666. 666 significa uma pessoa humana que tem atitudes de animal, em oposição àqueles que são menos favorecidos, que sofrem mais. Ou seja, besta, 666, é todo e qualquer sistema político ou religioso que encarna o mal e desumaniza a vida. Simples assim. É todo e qualquer sistema político e religioso que encarna o mal e desumaniza a vida. Quando se esquece que no Apocalipse a besta é gente, isso é, pessoa humana, que se comporta como animal, perde-se o critério principal para saber quem é a besta e chegar-se, por vezes, a interpretações erradas e tendenciosas. Então, a gente não pode esquecer que a besta é uma pessoa que se comporta como animal. Todo e qualquer sistema político ou religioso que encarna o mal e desumaniza a vida é besta. É besta, é a besta, é 666, tá? Interpretações essas, tendenciosas, erradas, que não têm nenhum fundamento no texto da Bíblia e são mais fruto de preconceitos do que de estudos adequados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é a besta, quem é o 666, todo e qualquer sistema político ou religioso. Então tem muita igreja fazendo o papel de besta, ou da besta, fazendo o papel do 666, porque tem encarnado o mal e desumanizado a vida. Tá? Tem muito sistema religioso fazendo isso. Político, então, nem se fala. Então, meus queridos e minhas queridas irmãos e irmãs, 666, o que significa? César Nero, ídolo chucro. Todo e qualquer sistema político ou religioso que encarne o mal e desumanize a vida. É 666, é besta.
Que Deus te abençoe, espero que tenha sido bacana, meio perturbador, provocador, mas essa é a forma que eu compreendo o Apocalipse, na ótica que eu interpreto do ponto de vista bíblico e teológico. Qualquer dúvida, quiser bater papo, falar uma outra maneira de entender, podemos conversar, me chama no particular e a gente pode trocar umas ideias aí, tá bom? Deus abençoe você e sua família, ótimo domingo, né? E à noite a gente se vê no culto presencial, 19 horas, estaremos juntos aqui para louvar e adorar a Deus. Tema de hoje à noite da mensagem? Deus é maior, tá? Deus é maior. Espero por você, pela sua família, aqui no culto às 19 horas. Deus abençoe e até mais tarde.